Fala, galerinha! Tudo na paz, tudo na tranquilidade? Espero que sim! Nessa aula de hoje, aula do 9º ano, nós vamos falar um pouquinho sobre a simplificação de radicais e vamos falar também sobre operações com radicais, soma e subtração. Beleza? Então, chega de conversa, vamos lá para mais uma aula. Então, galera, já vou colocar aqui, a parte da simplificação de radicais. Deixa eu anotar aqui. Simplificação de radicais. Essa parte da simplificação de radicais basicamente é fazer a transformação de uma raiz que tem um resultado grande em uma raiz que tem um resultado menor. Na verdade, o valor dessa raiz vai ser o mesmo, só que a gente vai representar ela de forma mais simples. De que modo? Fazendo a decomposição, transformando esse número em uma multiplicação entre números primos. Tá certo? Deixa eu colocar um exemplo aqui, e aí, de acordo com o exemplo, a gente vai fluindo aí nas simplificações, tá certo? Então, já de cara, exemplo de uma simplificação. Vamos supor que eu tenho uma raiz quadrada de 48, uma raiz quadrada de 300, e aí eu vou transformar tanto a raiz de 48 e a raiz de 300 em uma raiz que tem o mesmo resultado, porém representado de uma forma simples, simplificada. Como que eu vou fazer isso? Fazendo a decomposição em fatores primos. Então, vou fazer aqui no cantinho, para não ocupar muito espaço aí da minha folha. 48. Lembrando, galera, vou até colocar aqui, números primos. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, pontinho, pontinho. Tá certo? Então, essa decomposição aqui vai ser seguindo aqui a ordem dos números primos. 48 eu sei que dá para dividir por 2. 48 por 2 dá 24. Por 2 que dá 12. Por 2 que dá 6. Por 2 que dá 3. Por 3 que dá 1. Certo? Aí eu vou observar o seguinte. Como aqui eu tenho uma raiz de índice 2, uma raiz quadrada, eu vou ter que separar de 2 em 2. Da mesma forma, se fosse uma raiz cúbica, eu teria que separar de 3 em 3. Se fosse uma raiz quarta, de 4 em 4. Perdão. Ô, corona, sai corona. E aí, eu volto esse resultado para dentro da raiz. De que forma? Na forma de potência. Como eu juntei aqui de 2 em 2, eu tenho 2 ao quadrado. E aqui também eu vou ter um 2 ao quadrado. Esse daqui eu não consegui juntar, vai permanecer o 3. E aí esse resultado volta para dentro da raiz como 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3. Nós vimos que quando eu tenho potência igual a índice, eu posso cortar. Então aqui, ele corta, quem sai da raiz é o número 2. Aqui novamente eu vou cortar, quem vai sair da raiz é o número 2. O 3 aqui não vai cortar com ninguém, então ele vai permanecer dentro da raiz. Resumindo, a simplificação do raiz quadrada de 48 é 4 raiz quadrada de 3. Professor, eu já consegui perceber que o número que eu consigo agrupar é o resultado que sai da raiz. Posso fazer direto? Pode.
Então, ó, aqui eu não preciso voltar para dentro da raiz novamente. Se eu sei que aqui eu consegui agrupar o número 2, então vai sair aqui um número 2. Aqui eu consegui agrupar de novo o número 2, vai sair um outro número 2. O 3 eu não consegui agrupar, então o 3 permanece dentro da raiz. Tá certo? Então, a simplificação da raiz quadrada de 48 é 4 raiz de 3. Raiz quadrada de 300, mesmo esquema. Vou fazer a decomposição do 300. Deixa eu subir aqui um pouquinho. 300 para 2, 150. Para 2, 75. 75 não dá por 2. Somando o algarismo 7 com 5 vai dar 12. 12 é divisível por 3, então aqui dá por 3. 75 para 3 dá 25. 25 só dá por 5, né? 25 para 5, 5. 5 para 5, 1. Novamente, ó. Como aqui eu tenho uma raiz quadrada, índice 2, aqui eu vou agrupar de 2 em 2. Agrupo esse. Posso agrupar número diferente? Não, só posso agrupar quem tem o mesmo resultado. E aí, para a gente fazer de forma direta, sem precisar representar dentro da raiz, o que eu consegui agrupar aqui foi o número 2, né? Então, o 2 sai da raiz. O número 5 eu também consegui agrupar. O número 5, então, sai da raiz também. Esse número 3 aqui eu não consegui agrupar ele com ninguém, então ele vai permanecer dentro da raiz. Resultado final da nossa simplificação, 10 raiz quadrada de 3. Então, eu consegui simplificar a raiz quadrada de 300, que é 10 raiz quadrada de 3. Beleza? Basicamente, simplificação de radical, eu vou fazer dessa maneira. Agora, vamos lá para as operações. No caso aqui, soma e subtração. De radicais. Para fazer a soma e a subtração dos radicais, eu tenho que observar a seguinte situação. Ó, vou colocar aqui como exemplo. Raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 3. Eu posso efetuar essa soma aqui só porque o índice é igual? Não, eu não posso efetuar essa soma aqui. É errado eu efetuar a soma só do radicando, só do número que está dentro da raiz. Então, isso daqui está errado, não posso fazer. Nesse caso, eu não consigo somar e nem subtrair essas duas raízes aqui. Por quê? Porque para fazer a soma e a subtração, eu só posso efetuar quando eu tenho a mesma coisa, certo? Se aqui eu tenho uma raiz quadrada de 5, para poder fazer uma soma, eu teria que ter aqui também uma raiz quadrada de 5, tá certo? Então, nesse caso aqui, eu não consigo fazer uma soma, tá? Eu só posso fazer a soma ou a subtração quando a raiz ela inteira for igual. Beleza? Vou colocar um exemplo aqui e nesse exemplo vai dar para fazer a soma e a subtração, tá certo? Deixa eu colocar aqui, ó. 4 raiz quadrada de 3 mais 2 raiz quadrada de 2 menos 5 raiz quadrada de 3 mais 10 raiz quadrada de 2. Imagine aqui essa expressão, né? Observem que eu tenho raiz quadrada de 3, tenho raiz quadrada de 2.
Quando a raiz for diferente uma da outra, eu não posso somar e nem subtrair. Agora, eu percebi que aqui eu tenho uma raiz quadrada de 3 e aqui eu também tenho uma raiz quadrada de 3. Então, eu posso fazer a operação desse termo aqui com esse outro termo aqui. Da mesma forma que eu consigo fazer a operação desse termo aqui com esse outro termo aqui. Por quê? Porque esses dois aqui têm raiz quadrada de 2. E aí eu vou somar, tá? Eu somo só o número que está acompanhando essa minha raiz, tá certo? Então aqui, ó, 4 raiz quadrada de 3 menos 5 raiz quadrada de 3, tenho 4. Devo 5, vou ficar devendo 1 raiz de 3. Esse 1 raiz de 3, ele não precisa aparecer, até porque isso daqui representa uma unidade da raiz de 3, tá? Então, não precisa colocar umzinho aí. Vou fazer a soma. 2 raiz quadrada de 2 com 10 raiz quadrada de 2. 2 com 10 vai dar 12. Então, aqui eu vou ficar com 12 raiz quadrada de 2. Nesse caso, terminou a minha conta, eu não consigo fazer mais nada, tá certo? Então, aqui finalizou a nossa soma. Posso também ter uma situação onde, aparentemente, o resultado ele não é igual, né? A raiz ela não é uma raiz com o mesmo valor, porém, eu tenho que simplificar. Então, isso pode acontecer e isso vai acontecer. Já vou pegar como exemplo, aqui como exemplo, o exercício da página 27, número 41. E aí a gente já resolve uma atividade lá do número 41 da página 27. Lembrando que a atividade da página 27 e 28 é para ser realizada aí. Os alunos da 901 ficou combinado para a gente finalizar na próxima aula. Os alunos da 902, a gente já fez esse esquema, né, na sala de aula hoje, e aí vai ficar para que vocês terminem essa atividade por completo em casa, tá? Então vamos lá, ó, questão 41, deixa eu pegar aqui a letra E. Na letra E, eu tenho a raiz quadrada de 300 mais a raiz quadrada de 50 menos a raiz quadrada de 162 menos a raiz quadrada de 243. E aí, ó, a gente consegue perceber aqui que, numericamente, todas elas são diferentes. Porém, eu consigo perceber também que eu tenho que simplificar a raiz quando for possível. E nessas quatro situações aqui, eu consigo fazer a simplificação decompondo essa minha raiz, como a gente viu lá em cima. Então, o raiz de 300, ó, a gente já até resolveu. Ó, a resolução está aqui, ó, 10 raiz de 3. Não vou precisar fazer de novo, né? Então, 10 raiz de 3. A raiz de 50, não tem ela aqui, né? Então, vou ter que fazer a decomposição do 50. 50 para 2, 25. 25 para 5, 5. 5 para 5, 1. Como aqui é uma raiz quadrada, eu vou ter que separar de 2 em 2. E o número que eu separo, ele vai para fora da raiz. Então, 5 raiz quadrada de 2. Então, a decomposição do 50, a simplificação do 50, é 5 raiz de 2. R$ 162, também vou ter que fazer a decomposição dele. 162 para 2 vai dar 81. 81 dá por 3. 81 para 3 vai dar 27. 27 para 3, 9 por 3, 3
por 3, 1. Então, a decomposição do 162, eu consigo agrupar aqui, ó, esse número 3 e esse outro número 3 aqui. Então, quem vai sair da raiz é quem eu conseguir agrupar. Então, vai sair da raiz 3 vezes 3. Quem vai permanecer na raiz é o 2. Então, a decomposição do 162, 9 raiz quadrada de 2. 243. Vamos lá. 243. 243 não dá por 2, a soma dos algarismos vai dar 7, 9, então dá por 3. 243 por 3, vou fazer aqui porque eu não me recordo, 243 dividido para 3, 81, já percebi aqui, ó, 81, ó, aqui vai dar 8, vai ficar 3, 1, 81, 81 dá por 3 de novo. E aí, ó, é só eu perceber aqui em cima, ó, já fiz a decomposição do 81. Então, 81 para 3, 27. Por 3, 9. Por 3, 3. Por 3, 1. Uma raiz quadrada, vou separar de 2 em 2. Opa, ficou fora aqui, desculpa, galera, ó. Fiz a decomposição do 243, dividi para 3, 81, para 3, 27, para 3, 9, para 3, 3, para 3, 1. Como aqui é uma raiz quadrada, vou ter que separar de 2 em 2. Consegui aqui tirar o número 3 e aqui eu consigo de novo tirar o número 3. Esse daqui, ele não vai sair da raiz. Então, repito ele. Decomposição, a simplificação do raiz quadrada de 243 vai ser 9 raiz de 3. Então, galera, percebam aqui, ó, que eu tinha raiz de 300, raiz de 50, raiz de 162, raiz de 243, que fazendo a simplificação, né, transformando, reduzindo essa minha raiz, eu cheguei a 10 raiz de 3, 5 raiz de 2, 9 raiz de 2 e 9 raiz de 3. E aí eu já sei que eu posso juntar a raiz que tem o mesmo valor, né? 10 raiz de 3 eu consigo juntar com esse 9 raiz de 3. E eu consigo juntar esse 5 raiz de 2 com esse 9 raiz de 2. Então, resolvendo aí para chegar ao resultado final, tenho 10, devo 9, vou ficar com 1. Tenho 5, devo 9, vou ficar devendo 4. Então, aqui a gente resolve essa questão da número 41. Em todas as questões, em todas as letras da número 41, você vai ter que fazer essa decomposição, beleza? Chegou aqui, eu não consigo reduzir mais, porque esse daqui é uma raiz quadrada de 3 e esse é uma raiz quadrada de 2. Não consigo resolver. Deixa eu ver alguma outra atividade que a gente possa estar fazendo. Vou continuar, vou seguir a ordem aqui. E aí vou para o número 42. Se por acaso surgir alguma dúvida na próxima aula, né, a gente conversa sobre essa sua dúvida. Aqui eu tenho um retângulo, né, número 42. Ele dá a informação de um retângulo e ele informa que a dimensão desse retângulo é 2 raiz quadrada de 12 e 2 raiz quadrada de 3. E ele pede para a gente calcular o perímetro desse retângulo. A gente sabe que para calcular o perímetro é a soma de todos os lados. Então, já vou até colocar a informação aqui, ó, de 2 raiz de 3, que é o valor desse outro lado aqui, e de 2 raiz de 12. Só que para fazer essa soma aqui,
eu não posso somar o raiz quadrada de 3 com raiz quadrada de 12, porque são valores diferentes. Porém, o raiz quadrada de 12, será que eu consigo decompor? Será que eu consigo simplificar esse raiz quadrada de 12? Vou tentar, vou fazer aqui. Então, ó, 12. Vou fazer a decomposição do 12 para ver se eu consigo simplificar. 12 para 2, 6. Para 2, 3. Para 3, 1. Então, como aqui é uma raiz quadrada de 12, vou juntar de 2 em 2. Então, quem vai sair da raiz aqui é o número 2. Quem vai permanecer na raiz é o 3. Isso daqui quer dizer que o raiz quadrada de 12 é a mesma coisa que 2 raiz de 3, certo? E esse 2 aqui, ó, que está acompanhando o nosso raiz de 12. Esse 2 aqui, ele vai continuar. É como se isso daqui, gente, ó, vou até repetir, ó, 2 raiz quadrada de 12. O que a gente acabou de simplificar aqui foi o raiz quadrada de 12. Então, no lugar do raiz quadrada de 12, eu vou colocar 2 raiz de 3. 2 raiz de 3. Só que esse 2 aqui, ó, ele continua. Então, ó, ele repete aqui e fica uma multiplicação, tá? Resultado final desse lado aqui, ó. Esse lado aqui, fazendo a simplificação, ele é 4 raiz de 3. Tá certo? Lembrando que o raiz quadrada de 12, a gente fez a simplificação, deu 2 raiz de 3. Por que eu multipliquei aqui por 2? Porque ele era 2 vezes raiz de 12. Tá? Então, por isso que eu tive que repetir. Então, ó, só para a gente finalizar aqui a atividade, ó, então é como se eu tivesse um retângulo onde a dimensão desse retângulo é 4 raiz de 3. Esse ladinho aqui é 2 raiz de 3. E aí, para fazer o perímetro, é a soma de todos os lados. Então, vou fazer aqui embaixo, ó. Perímetro vai ser 4 raiz de 3 mais 2 raiz de 3 mais 4 raiz de 3 mais 2 raiz de 3, que vai dar como resultado 8, 12. 12 raiz quadrada de 3 centímetros, né? Só que aqui não vai dar para colocar o centímetro. Então, esse é o resultado da questão de número 42. Beleza? Então, galera, ó, só lembrando que a resolução dessa atividade para a turma 902 tem que fazer ela todinha aí. E aí, se por acaso persistir alguma dúvida, 901, eu pedi também para resolver todas essas questões, porém, eu vou deixar um tempinho da nossa próxima aula para a gente poder conversar sobre possíveis, né, dúvidas aí também sobre a atividade. Beleza? Então a gente fica por aqui. Um grande beijo, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Valeu, galera. Tchau, tchau.